Doutor Eduardo. 3. Doutor Eduardo. Interessada é Margarida Maria Rodrigues Silva, doutor Eduardo. 3. Doutor Eduardo. Interessada é Margarida Maria Rodrigues Silva, doutor Eduardo. 3. Eduardo. Interessada é Margarida Maria Rodrigues Silva, doutor Eduardo. 3. Eduardo. Interessada é Margarida Maria Rodrigues Silva, Jacob Guilherme dos Santos. Eduardo. Interessada é Margarida Maria César Elizabeth do Nascimento Leite Alves, também o doutor Sérgio Monte Alegre. Margarida Maria 8. Valdelice Alves da Silva, também Eduardo Sérgio Monte Alegre, Equador. 8. Valdelice Alves da Silva, também Eduardo. 9. Edna Souza. 9. Maria da Conceição Menezes Souza. Edna Souza, procurador doutor Eduardo. O 10. Maria da Conceição Menezes Souza. Edna Souza. Interessada é Edna Souza Araújo. O 10. Procurador doutor Sérgio Monte Alegre. Em todos esses processos, com exceção 2, processo 2, tanto o Ministério Público, através desses processos, com exceção 2, opinaram pelo arquivamento, em razão da existência de processo idêntico. Nos demais casos, os votos pelo arquivamento, os opinamentos, aliás, os opinamentos são pelo arquivamento. Nos demais casos, pela legalidade, aplicando-se o regime da paridade, é como estão os dois votos opinando nos processos, com exceção do 2, que é pela legalidade, aplicando-se o regime da paridade, é como estão os dois votos opinando nos processos, em votação, do 2, que é aprovado pela legalidade, aplicando-se o processo 11 é uma revisão de votação, que é aprovado pela legalidade. Francisco Aloy e Almeida, é uma revisão de votação, que é aprovado interessado e alegre, que pela legalidade, é uma revisão de votação, que é aprovado interessado e alegre, que pela legalidade, é uma revisão de votação, interessado e alegre, não, o senhor colocou em discussão, é só a votação. Então, em votação, Não, o senhor colocou em discussão, é só a votação. E o processo? 11 eu coloco em discussão. Em votação, aprovado por unanimidade. Agora eu coloco em bloco os processos dos itens 12 a 15. Em votação, aprovado por unanimidade. São processos. Agora eu coloco em bloco os processos do Estado de Sergipe, 12 a 15. Pensões previdenciárias ou especiais, são processos. A 12, os interessados, Manuel Messias dos Santos e Renalva Tavares dos Santos, procuradora do Eduardo. A 12, os interessados, 13, interessados, beneficiários, Maria Isabel Marcos Valuar e Roberto Santos Valuar. 13, interessado, procurador Sérgio Monte Alegre. Maria Isabel Marcos Valuar. Processo 14, Valuar. Interessado, procurador beneficiários, Arnaldo de Mendonça Moraes e Maria Mirela da Gama Moraes, procurador Sérgio Monte Alegre. O 15, procurador doutor Sérgio Monte Alegre. Interessado o senhor Fábio Epifânio Lima Santos. Todos os processos das manifestações são pela legalidade aplicados ao regime de revisão anual, e é como estão os meus votos em todos os processos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Passo a palavra agora ao conselheiro Luiz Alberto Menezes para relatar os processos do item 18 e seguintes. Senhor presidente, gostaria de relatar em bloco os processos dos itens 18 a 25. Solicitação concedida. Os processos são todos originários do Sergipe Previdência, com exceção do processo do item 25, que é originário do Instituto de Previdência do município de Aracaju. Processo do item 18, interessado é o senhor Edivaldo Marques da Silva, guarda sanitário, 58 anos de idade, tendo contribuição superior a 37 anos, proventos integrais no montante de R$ 2.112 e fração. A Coordenadoria Jurídica opinou pela legalidade e paridade, e o Ministério Público também opinou pelo registro tácito. O processo do item 19, a interessada é a senhora Zilma de Jesus Santos, professora, 56 anos de idade, tempo de contribuição superior a 26 anos, proventos integrais no montante de R$ 4.815 e fração. A Coordenadoria Jurídica opinou pela legalidade e paridade, o Ministério Público acrescentou também o registro tácito. O
Processo do item 20, a interessada é a senhora Isabel Silveira de Santana, agente de serviço de saúde, 55 anos de idade, tempo de contribuição superior a 31 anos, proventos integrais no montante de R$ 1.376, infração. A Coordenadoria Jurídica e o Ministério Público, a Coordenadoria Jurídica optou pela legalidade e paridade, o Ministério Público acrescentou o registro tácito. Processo do item 21, a interessada é a senhora Cleide Selma Fraga Santos, professora, 50 anos de idade, tempo de contribuição superior a 29 anos, proventos integrais no montante de R$ 4.154, infração. A Coordenadoria Jurídica optou pela legalidade e paridade, o Ministério Público acrescentou o registro tácito. O processo do item 22, a interessada é a senhora Valdilene Teles de Menezes, professora, 52 anos de idade, tempo de contribuição superior a 31 anos, proventos integrais no montante de R$ 4.846, infração. A Coordenadoria Jurídica e o Ministério Público opinaram pela legalidade e paridade. Processo do item 23, a interessada é a senhora Givanilde Silva Ferreira, professora, 54 anos de idade, tempo de contribuição superior a 34 anos, proventos integrais no montante de R$ 7.703, infração. A Coordenadoria Técnica e o Ministério Público opinaram pela legalidade e paridade. Processo do item 24, interessado é o senhor João Batista dos Santos, agente administrativo, 60 anos de idade, tempo de contribuição superior a 40 anos, valor dos proventos integrais no montante de R$ 2.860, infração. A Coordenadoria Técnica e o Ministério Público opinaram pela legalidade e paridade. Finalmente, o processo do item 25, interessado é a senhora Maria Luísa de Jesus, auxiliar de apoio administrativo, 67 anos de idade, tempo de contribuição superior a 39 anos, proventos integrais no montante de R$ 2.973, infração. A Coordenadoria Técnica e o Ministério Público opinaram pela legalidade e paridade. O relatório e o voto apenas com a pedido vênias para discordar na questão do registro tácito, pelos fundamentos já expostos em outros julgados aqui na primeira Câmara. Voto em todos os processos pela legalidade dos atos de aposentadoria, proventos integrais e regime jurídico da paridade. É como voto, senhor presidente. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Continua, Vossa Excelência, 26 seguintes. Processo do item 26 é uma pensão previdenciária originária do Serviço de Previdência. Os interessados são a senhora Cristiane Santos Góes Alves, cônjuge, e os senhores Gisele Camille Santos Alves e Guilherme William Santos Alves, filhos menores de 18 anos. Beneficiários do ex-segurado Gilson Góes Alves, falecido em 29 de julho de 2017. Benefício que será reteado na proporção de 50% para o cônjuge e 50% para cada filho menor, no montante de R$ 1.678, infração. O início do benefício, a data do óbito. A Coordenadoria Jurídica e o Ministério Público de Contas, representado pelo procurador José Sérgio Monte Alegre, opinaram pela legalidade e revisão anual. É o breve relatório e volto acompanhando a Coordenadoria Jurídica e o Ministério Público de Contas pela legalidade da pensão previdenciária sob o regime jurídico da revisão anual. É como voto, senhor presidente. O voto está em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Continua, Vossa Excelência. O processo do item 27 também uma pensão previdenciária originária do Serviço de Previdência. O interessado é o senhor Marcos André Silva de Almeida, companheiro da ex-segurada Ivonete Monteiro de Almeida Aragão, falecida em 14 de fevereiro de 2022. O valor do benefício ao qual perceberá 100%, o montante de R$ 5.296, infração. O início do benefício foi a data do requerimento, 23 de março de 2022. A Coordenadoria Técnica opinou pela legalidade e paridade. O Ministério Público de Contas, representado pelo procurador Eduardo Santos Hollenberg Cortes, opinou pela legalidade, mas sob o regime da revisão anual. O procurador, doutor Eduardo Santos Hollenberg Cortes, considerou que o falecimento da ex-segurada ocorreu após a emenda número 103 de 2019 e que isso justificaria fundamentaria o regime da revisão anual. Isso porque a emenda constitucional número 103 de 2019 expressamente revogou o artigo 3º da emenda constitucional 47 de 2005, que é fato. Esse é o breve relatório. Agora, eu vou divergir com todas as vênias, apesar de entender que o procurador está certo, que realmente houve a revogação expressa, porém, tanto a aposentadoria, a origem, veio como paridade, fundamentando no artigo 72, parágrafo 1º da nossa lei complementar, que rege o regime de previdência do Estado de Sergipe, que ainda não atualizou
essa norma não foi atualizada para as novas regras da emenda constitucional número 103 de 2019. De modo que E essa mudança traria prejuízo. traria prejuízo para o interessado, porque pelo regime que está na lei estadual, seria a paridade, que é o artigo 72, parágrafo 1º. Pela nova emenda constitucional, mas aqui o Estado ainda não regulamentou essa parte da emenda constitucional. A nova legislação. A nova legislação. Então, para prestigiar a legalidade, para prestigiar os regimes que são diferentes, há um regime nacional, há um regime que as normas previdenciárias há normas gerais, sempre há esse conflito, mas, em resumo, também para considerar a segurança jurídica, porque os casos ainda continuam sendo julgados dessa forma, inclusive a própria origem colocou já com paridade. Então, nesse sentido, com todas as vênias, reconhecendo até razão, mas pelo fato de que ainda não... A lei não foi regulamentada. A lei não foi regulamentada, a emenda constitucional não foi regulamentada aqui no Estado. Entendi. Então, no mais, eu acompanho tanto a Coordenadoria quanto o Ministério Público, mas voto pela legalidade do ato de concessão de pensão previdenciária sobre o regime jurídico da paridade. É como voto, senhor presidente. Agora tem discussão. Aprovado por unanimidade. Quanto a Vossa Excelência, 28. Senhor presidente, eu gostaria agora de relatar em bloco, porque é um caso aqui curioso, até me chamou a atenção quando eu estava tendo o voto, os processos dos itens 28 e 29. Solicitação concedida, conselheiro. São duas pensões previdenciárias originárias do Sergipe Previdência. A interessada é a mesma nos dois processos. A senhora Lívia da Silva Granja dos Santos, cônjuge do ex-segurado, o senhor Alcides dos Santos, falecido em 7 de janeiro de 2022. A questão é que o senhor Alcides dos Santos tinha dois vínculos no Estado como professor na Secretaria de Estado da Educação. A mesma pessoa tem duas pensões. Das pessoas do esposo, né? Porque ele tinha duplo vínculo, era professor, é permitido, né? É possível. Inclusive, ele ingressou em um dos vínculos em 18 de outubro de 2016 e o outro, mais antigo, de 6 de março de 2008. De modo que ela vai receber as duas pensões, não há nenhum problema. Foi tudo calculado devidamente. No processo do item 28, o valor do benefício é R$ 848,00 e fração. No item 29, o valor do benefício é R$ 1.321,00 e fração. O início do benefício é a data do requerimento, em ambos os processos, 2 de maio de 2022. Tanto a Coordenadoria Técnica quanto o Ministério Público de Contas, nos dois processos, opinaram pela legalidade sobre o regime jurídico da revisão anual. E, já passando ao voto, acompanho a Unidade Técnica do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade dos benefícios de pensão previdenciária, ambos submetidos ao regime da revisão anual. É como voto, senhor presidente. Votos que estão em discussão. Eu acompanho o relator, conselheiro Rafael Fonseca. Aprovados por unanimidade, conselheiro. Quanto a Vossa Excelência, 31. 31, não é o último, Vossa Excelência. Não, tem um 30, né? Tem um 30. 30 e 31, desculpa. O 30 também é uma pensão previdenciária, eu deveria até ter jogado em bloco com o do primeiro. A interessada é do Sergipe Previdência, a interessada é a senhora Ana Maria Freire Mota, cônjuge do ex-segurado José Humberto Mota, militar e nativo, falecido em 19 de abril de 2022. Valor do benefício, o qual perceberá 100%, R$ 7.554,00 e fração. Início do benefício, a data do óbito. A Coordenadoria Técnica do Ministério Público de Contas opinaram pela legalidade e paridade. E já passando ao voto, acompanho a Coordenadoria do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e paridade do benefício de pensão previdenciária. Como voto, senhor presidente? Voto está em discussão, em votação. Acompanho Vossa Excelência, conselheiro Rafael. Aprovado por unanimidade. Agora sim, o 31, conselheiro. O 31 é originário do Instituto de Previdência do município de Aracaju. A interessada é a senhora Josinete dos Santos, companheira do ex-segurado Wagner Mota Santos, falecido em 23 de março de 2011. O valor do benefício, a qual perceberá 33,33%, de R$ 330,00 e fração. O início do benefício, a data do requerimento, 2 de fevereiro de 2022. A Coordenadoria Técnica e o Ministério Público de Contas opinaram pela legalidade e revisão anual.
o breve relatório, e passando ao voto, apenas houve eu ressalto a ocorrência de erro formal na portaria, as folhas 20, quanto ao termo inicial do benefício, tendo em vista que a senhora Josinete dos Santos requereu o benefício em 2 de fevereiro de 2022, e a citada portaria retroagiu os efeitos a 2 de janeiro de 2022. Houve um erro material no mês. Assim, voto pela legalidade e registro do ato de pensão previdenciária, calculado com a origem, apenas determinando, inclusive coloco aqui a determinação, para corrigir a data do início do benefício, que deve ser 2 de fevereiro de 2022. Então, esse é o voto, e também acrescento no voto a determinação para que o Instituto de Previdência do município de Aracaju retifique a portaria e republique com essa correção. Apenas a data do início do benefício. É como voto, senhor presidente. Voto que está em discussão, acompanha o relator, o conselheiro Rafael Fonseca. Também acompanho o relator, presidente. Aprovado por unanimidade. Passar a palavra agora ao conselheiro Francisco Evanildo para apresentar a proposta de votos 32 e seguintes. Excelência, se me permite, só pela ordem, queria só, em relação àquele processo do Luiz Alberto da pensão, que depois a gente verificar agora, anterior, aquele outro. aquele do anterior. sobre a lei complementar, porque eu Sim, tinha na memória de que paridade. tinha tido algumas modificações na legislação local, né? Não envolvendo todos os aspectos da reforma, mas alguma. Exato. E tem uma lei complementar 338, Então, que tratou da pensão por morte, né? exato, mas essa lei, inclusive, há um erro material na portaria, que considera a portaria, que eles botam o seguinte, nos termos do artigo 72, parágrafo 1º da lei complementar, é 113, né? Eu atrapalho 113, 113 é original, É original, né? Com a redação dada pela 308 de 2019. Isso está na portaria, mas é um equívoco, porque olhando a lei, a lei complementar 308 de 2019, que já regulamenta parte da emenda constitucional, ela não alterou o 72 parágrafo 1º. Ficou divergente. Entendeu? Então, na verdade, eles não mudaram aquela questão da emenda. O artigo 72, parágrafo 1º, faz. O 72 caput faz remissão ao artigo 114 da própria emenda, da própria lei complementar, 113. E a 114, ela replica exatamente o artigo 3º da emenda 47 de 2005. Então, não houve alteração. Mas isso aí, houve realmente um erro na portaria, um erro apenas de citar o dispositivo, porque ele diz que com o 72, parágrafo 1º, está correto. Agora, com a redação dada pela 308 de 2019, infelizmente, a redação do 72, parágrafo 1º, é de uma lei complementar anterior, 150, 151, uma dessas aí, que é bem anterior. Tem um erro, inclusive na portaria, mas é um erro posteriormente, que não prejudica. porque ela fala nos benefícios do artigo 28, 30... 32. E aí ele fala na forma de revisão, no artigo... Não, ela não modificou você está lendo aí a 308. 338. 338. Então, ela não fala do 72. Você pode ver que ela não modifica o 72. Está fundamentado no Está 72. aprovado, mas eu vou... É porque exatamente Depois eu trago novamente. o artigo terceiro da emenda. Conselheiro, o procurador vai aprofundar um pouco a questão, fazer uma análise, e depois, se necessário, a gente volta a discutir o assunto. Nenhum problema. Perfeito. Então, vamos deixar como está, Sim. inclusive com a compreensão do doutor Eduardo. É o artigo 69 que ele menciona, né, do reajuste pelo regime da Previdência Social. 69. 69, parágrafo 4º. Isso que eu tava procurando. Sim, mas veja o 72, parágrafo 1º. Tá. Eu vou olhar com calma. O 72 caput remete ao 114, que é o caso que se aplica aqui. Uhum. O 114 é que repete Das o aposentadorias. artigo 3º do 47. Mas agradeço. Foi uma questão que analisei, inclusive, ontem com a assessoria sobre isso, e, claro, foi o entendimento que eu fechei. Mas se houver
Em busca da melhor solução, Sim, o doutor Eduardo vai se perfeito. aprofundar na questão e, se necessário, a gente volta a discutir. Volta a discutir, Para perfeito. que a gente possa estar discutindo corretamente, decidindo Sim, corretamente. é importante porque Não é vão isso? surgir, se já não Pode surgir surgiram outros fatos e a gente decide da forma mais correta. Perfeito. Compreendido, né? E agradeço, Passa a como palavra sempre, a para contribuição. o conselheiro substituto Francisco Avanildo, para que apresente proposta dos processos 32 seguintes. Senhor presidente, eu peço autorização para relatar em bloco 32 ao 41, todos os processos da minha relatoria. Solicitação concedida. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiro substituto, eminente procurador, processo número 32 da pauta, são todos, aliás, aposentadorias por tempo de contribuição que vêm do Sergipe Previdência, todos eles. O 32 tem como interessada a senhora Maria das Dores da Silva Neta, agente de serviço de saúde, mais de 34 anos de tempo de contribuição, coordenadoria jurídica opina pela legalidade e paridade, e o Ministério Público de Contas também. Proventos foram calculados em R$ 1.376,00, sob o regime da paridade. 33, aposentadoria de Gláucia Maria Lima, costureira, mais de 33 anos de tempo de contribuição, legalidade e paridade é o entendimento da coordenadoria jurídica, Ministério Público opinou pelo registro tácito, proventos calculados em R$ 2.012,00, sob o regime da paridade. 34, aposentadoria de João Rosa da Silva, professor de educação básica, contribuiu por mais de 30 anos. Coordenadoria jurídica entende pela legalidade e regime da paridade. Ministério Público pelo registro tácito, proventos calculados em R$ 4.534,00, regime da paridade. 35, Maria Capitolina de Santana Santos, é a interessada que se aposenta no cargo de professora, contribui por mais de 25 anos. Legalidade e paridade é o entendimento da coordenadoria jurídica, o Ministério Público também acompanha. Os proventos calculados em R$ 5.848,00. 36, é a aposentadoria de Cláudia Barreto Lima Passos, se aposenta no cargo de professora de educação básica, contribui por mais de 26 anos. Coordenadoria jurídica reconhece a legalidade sob o regime da paridade e faz aqui uma sugestão de arquivamento do processo número 2260/2017, porque é idêntico ao 611/2017. No entanto, como é de relatoria de outro conselheiro, eu apresento aqui apenas a sugestão, acompanhando a sugestão de arquivamento apresentado pela COJU. O Ministério Público de Contas sugere também o arquivamento. E os proventos foram calculados em R$ 6.227,03. Número 37. Só lembrando, destacando que desse processo anterior, o número 36, da minha relatoria é prevento porque deu entrada antes e foi autuado antes do 2260/2017. O 37 é a aposentadoria de Juarez Alves do Nascimento, executor de serviços básicos, contribuiu por mais de 39 anos, coordenadoria jurídica reconhece a legalidade e paridade e o Ministério Público também. Proventos calculados em R$ 1.266,00. 38, aposentadoria de Maristela Moura Gonçalves, professora de educação básica, contribuiu por mais de 25 anos. Coordenadoria jurídica, mais uma vez, reconhece a legalidade para fins de registro, sob o regime da paridade. O Ministério Público de Contas reconhece o registro tácito, proventos calculados em R$ 4.858,00. 39, aposentadoria de Vicélia Rocha Santos Nascimento, professora de educação básica, legalidade e paridade é o entendimento da coordenadoria jurídica e o Ministério Público de Contas opina pelo tácito. Proventos calculados em R$ 4.960,00. 40, é a aposentadoria de Deoclésia Laurinda de Jesus, agente de serviço de saúde, contribuiu por mais de 31 anos. Legal com paridade é o entendimento da coordenadoria jurídica, Ministério Público registro tácito. Proventos calculados em R$ 1.376,00. Finalmente, o 41, aposentadoria de Edna de Jesus Ferreira, professora de educação básica, contribuiu por mais de 32 anos. Coordenadoria jurídica opina pela legalidade com paridade e Ministério Público pelo registro tácito. Proventos calculados em R$ 4.333,00. Em todos os casos, Excelência, a nossa proposta de decisão é acompanhando as manifestações técnicas no sentido de reconhecer a legalidade sob o regime da paridade para fins de registro nos processos. Conselheiro, uma coisa me chamou a atenção aí no processo 33. Sim. Vossa Excelência está com ele aí em mãos. Tô. Eu não sabia que no Estado tinha costureira. É mesmo? É Então, costureira mesmo a função? Ele se aposentou no cargo de costureira. Costureira. E tem ideia onde era que essa moça trabalhava? Trabalhava no Secretaria de Estado da Saúde. A saúde como costureira. Era.
Verdade. Funções que devem estar em extinção, né? Ainda, doutor Luiz Alberto, costureira no Estado. Deve ser a aposentadoria um pouco mais antiga, né? Apesar de ter dado entrada em Verdade. 2017 aqui no Não, mas foi tribunal. apenas de É curiosidade. verdade, não, com certeza. Propostas de votos que estão em discussão, eu acompanho. O relator, como vota, conselheiro Luiz Alberto. Com o relator, presidente. Conselheiro Rafael Fonseca. Também por relator todos os processos, presidente. Aprovados por unanimidade. Passa a palavra agora ao conselheiro Alexandre Lessa para apresentar propostas de votos do 42 e seguintes. Senhor presidente, inicialmente eu peço permissão para apresentar em bloco os itens 42 e 43. Estação concedida. São processos, senhor presidente, eminentes conselheiros, doutor representante do Ministério Público de Contas, os itens 42 e 43 da pauta são processos oriundos do Sergipe Previdência e os dois processos tratam de aposentadoria por tempo de contribuição. O item 42 tem como interessada a servidora Helenice Chagas, agente de saúde, se aposentando como agente de serviço de saúde. Estava com mais de 32 anos de tempo de contribuição, 57 anos de idade, fazendo jus a uma aposentadoria no valor de R$ 1.381,10. A manifestação tanto da Coordenadoria Jurídica quanto do Ministério Público de Contas, nesse processo apresentado pelo Dr. Eduardo Santos Hollenberg Curtis, pelo registro tácito. O item 43, o interessado é Erivaldo Soares Santos, se aposentando como técnico agrícola, com mais de 39 anos de tempo de contribuição, 60 anos de idade, fazendo jus a uma aposentadoria no valor de R$ 2.934,87. A Coordenadoria Jurídica se manifesta pela legalidade com paridade e Dr. Eduardo Santos Hollenberg Couto, representando a Procuradoria aqui do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, se manifesta pelo registro tácito. Já adiantando aqui as minhas propostas de decisões, eu vou acompanhar a manifestação do doutor representante do Ministério Público de Contas pelo registro tácito, visto que os dois processos tramitam no Tribunal de Contas há mais de 5 anos, isso em consonância com o tema 445 do STF, pelo registro tácito nos dois processos. Propostas de votos estão em discussão. Eu acompanho o relator, conselheiro Luiz Alberto, conselheiro substituto Rafael Fonseca. Senhor presidente, eu tenho sido coerente em todos os meus votos e eu acompanho muito bem a relatoria do conselheiro Alexandre. No processo 42, ele relatou que tanto a jurídica como o Ministério Público opinaram pela registro tácito. Já no processo 43, a jurídica opinou pela legalidade e o Ministério Público pelo registro tácito. Neste caso, eu vou divergir no item 43 e vou votar pela legalidade. No 42 eu acompanho o relator, mas no 43 meu voto é divergente pela legalidade do processo e não pelo registro tácito. Está aprovado por maioria. Outra Vossa Excelência, Lessa, processo 44 e 45. O item 44 da pauta, presidente, é um processo também oriundo do Sergipe Presidência. Trata-se de uma aposentadoria por tempo de contribuição e tem como interessada Jacilene Ramos da Silva, se aposentando no cargo de professor de educação básica, contava à época com mais de 27 anos de tempo de contribuição, 50 anos de idade, fazendo jus a uma aposentadoria no valor de R$ 4.846,37. A manifestação tanto da Coordenadoria Jurídica e do Ministério Público de Contas é pela legalidade com paridade e já adiantando a minha proposta de decisão, eu acompanho o órgão técnico do Ministério Público de Contas e apresento proposta pela legalidade com proventos integrais e paridade. Proposta de voto está em discussão, em votação. Eu acompanho o relator, conselheiro Luiz Alberto, Com o relator, conselheiro Rafael Fonseca. Também acompanho o relator, presidente. Aprovado por unanimidade. Quanto a Vossa Excelência, conselheiro. O item 45, Excelência, é também oriundo do Sergipe Previdência, uma pensão previdenciária especial. Tem como interessada Maria José da Costa Oliveira, beneficiária do ex-segurado Nerivaldo Alves de Oliveira, vigilante nativo, fazendo jus a 100% da pensão no valor de R$ 937. As manifestações tanto da Coordenadoria Jurídica e do Ministério Público de Contas é pela legalidade com revisão anual, fazendo só uma observação que deve ser implementado em folha de pagamento necessário para atingir o salário mínimo. E a minha manifestação está acompanhando tanto a Coordenadoria Jurídica quanto o Ministério Público pela legalidade com revisão anual, apenas com essa observação de que na folha seja implementado o valor do salário mínimo. Voto que está em discussão. Eu acompanho o relator, conselheiro Luiz Alberto. eu só fiquei com uma dúvida. O caso, essa pensão não foi repartida por mais de um interessado, não. Não, 100%. 100%. Então, acompanho.
Acompanho o relator. Conselheiro Rafael Fonseca. Também acompanho o relator, presidente. Aprovado por unanimidade. A pauta está esgotada. Consulto os senhores conselheiros, se alguém quer fazer uso da palavra. Só para saber do procurador, está convencido com relação ao processo da relatoria do doutor Luiz Alberto? Ou vai deixar para um outro momento e deixar como aprovado? Não, pode deixar como aprovado. Vou só Como refletir. aprovado, mas com a condição de que se houver um entendimento diferente, deixa o procurador se aprofundar mais na questão, fica como aprovado. Se tiver alguma coisa a ser feita, com um acordo, a gente pode ter uma outra decisão, né, de forma a melhorar e aperfeiçoar as nossas decisões. Esse foi que ficou o entendimento, Rafael. Então, Fica aprovado o caso, processo. Então, se for o caso, pode pedir vista do processo e esperar eu ia propor que até então continuasse em pauta, não há nenhum problema. Eu acho que é importante haver esse aprofundamento. A gente Então, secretário, não, esse processo, acho que foi o 27, né? O 27, a gente mantém em pauta. o processo do Foi 27. A gente retira, então, a deliberação que foi feita e deixa ele em pauta para a próxima sessão. 27, Eu me comprometo, próxima semana já É trazer isso, um. mais prudente. Funcionamento. Então, Isso, perfeito. desejando um bom carnaval a todos, declaro encerrada a sessão.